Porque muitas famílias perdem patrimônio em silêncio. Existe uma realidade pouco comentada quando falamos de dinheiro, investimentos e aposentadoria. Muitas famílias não perdem patrimônio por grandes erros visíveis, por golpes escancarados ou decisões absurdas. Elas perdem patrimônio em silêncio, aos poucos, sem alarde, sem perceber. E quando se dão conta, parte do que foi construído ao longo de décadas simplesmente não está mais ali. Hoje eu quero falar exatamente sobre isso, porque entender essas perdas silenciosas é uma das chaves para proteger o que você levou uma vida inteira para construir. A maioria das pessoas associa a perda de patrimônio a crises econômicas, quebra de mercado ou decisões extremamente arriscadas, mas a verdade é que o patrimônio, na maior parte das vezes, não é destruído de uma vez. Ele vai sendo corroído um pouco pela inflação, um pouco por decisões mal pensadas, um pouco pela falta de organização, um pouco por conflitos familiares que nunca foram tratados com maturidade. Quando tudo isso se soma, o impacto é grande, mas o processo é quase invisível enquanto acontece. Um dos principais motivos dessa perda silenciosa é a ausência de planejamento. Muitas famílias acumulam bens, investimentos, imóveis e reservas financeiras, mas nunca param para organizar tudo como um patrimônio único. Cada coisa fica espalhada, uma conta aqui, um investimento ali, um imóvel no nome de alguém, outro no nome de outra pessoa. Enquanto tudo está funcionando, ninguém sente problema. Mas basta uma mudança de fase, uma doença, uma morte ou uma crise para que essa desorganização cobre um preço alto. Patrimônio sem organização é patrimônio vulnerável. Outro valor que corrói patrimônio em silêncio é o emocional. Decisões financeiras raramente são 100% racionais. Medo, ganância, culpa e pressão familiar influenciam muito mais do que as pessoas admitem. Quantas vezes alguém vende um bom ativo no pior momento por medo? Quantas vezes entra em algo arriscado tentando recuperar tempo perdido? Quantas vezes sustenta um padrão de vida que o patrimônio já não comporta apenas para manter aparências? Esses comportamentos não geram um prejuízo imediato e visível, mas ao longo dos anos eles drenam recursos de forma constante. Existe também a ilusão de que patrimônio grande é sinônimo de segurança automática. Muitas famílias acreditam que por terem imóveis, aplicações ou empresas, estão naturalmente protegidas. Isso é um erro perigoso. Patrimônio mal estruturado pode ser tão frágil quanto patrimônio pequeno. Imóveis sem renda, investimentos sem estratégia, empresas sem sucessão definida, tudo isso gera custos impostos, conflitos e decisões ruins. O patrimônio começa a trabalhar contra a própria família e não a favor dela. Um ponto delicado, mas fundamental, é a falta de conversa dentro da família. Muitas perdas acontecem porque ninguém quer falar de dinheiro. Pais não conversam com filhos sobre patrimônio. Cônjuges não alinham expectativas. Herdeiros não são preparados. Quando chega o momento de uma transição, tudo vira conflito, insegurança e decisões precipitadas. O silêncio que parecia confortável se transforma em prejuízo financeiro real. Planejamento patrimonial não é só sobre números, é sobre comunicação e clareza. A inflação também é uma grande ladra silenciosa de patrimônio. Ela não faz barulho, não vira manchete no dia a dia, mas corrói o poder de compra no ano após ano. Famílias que mantêm grandes volumes de recursos parados, sem estratégia adequada, acreditam que estão sendo conservadoras. Muitas vezes estão apenas aceitando uma perda lenta. Proteger patrimônio não significa evitar qualquer investimento, significa escolher estruturas que preservem valor ao longo do tempo com o menor risco possível. Outro erro comum é confundir rentabilidade passada com segurança futura. Muitas famílias permanecem em investimentos apenas porque sempre foi assim ou porque sempre funcionou. O mundo muda, as regras mudam, os ciclos econômicos mudam.
O que era adequado aos 40 pode ser inadequado aos 60. A falta de revisão periódica faz com que o patrimônio fique exposto a riscos que já não fazem mais sentido para aquela fase da vida. E, novamente, essa exposição não explode de uma vez. Ela vai minando a base aos poucos. Há ainda o custo invisível da falta de sucessão patrimonial. Quando não existe um plano claro de sucessão, o patrimônio fica sujeito a impostos elevados, disputas judiciais, bloqueios e decisões forçadas. Muitas famílias só percebem isso quando já é tarde, quando parte do patrimônio já está comprometida ou imobilizada. O que poderia ser uma transição organizada se transforma em perda financeira e desgaste emocional profundo. Talvez o ponto mais importante de todos seja este: patrimônio não se perde apenas por fazer algo errado. Muitas vezes se perde por não fazer nada. A inércia é uma das maiores inimigas da preservação patrimonial. Não revisar, não organizar, não conversar, não planejar, o tempo passa, a vida muda e o patrimônio fica parado em uma estrutura que já não atende mais à realidade da família. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você sabe exatamente como está organizado o seu patrimônio hoje? Você sabe quanto ele gera de renda? Quanto custa manter? Quais riscos ele corre e como ele seria transmitido para a próxima geração? Se a resposta não for clara, isso não é um problema, é um alerta saudável que pode evitar perdas silenciosas no futuro. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe um comentário aqui embaixo dizendo qual você acredita que é o maior risco silencioso para o patrimônio das famílias hoje. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino. Aqui o objetivo não é alarmar, é orientar. Preservar patrimônio não é sobre medo, é sobre consciência, organização e decisões bem pensadas no tempo certo. Te vejo no próximo vídeo.